atrás, acho que 7, 8 anos, eu usava esse espaço aqui para postar alguns vídeos. Vídeos pessoais mesmo, de momentos especiais para mim, como meu casamento, teve vídeo do pré-casamento também, teve o vídeo que repercutiu bastante, que foi o vídeo que eu anunciava pro meu marido que ele seria papai. E naquela época eu não tinha pretensão nenhuma com o canal. Eu usava mesmo como se fosse um HD, um pendrive. Na época eu até usava pendrive e HD também, só que eu tinha medo de perder ou de, sei lá, queimar. Porque na época também eu via muito falar, eu perdi meus vídeos porque queimou meu HD, meu pendrive. E eu tinha muito esse receio, então eu gostava de colocar aqui pra não perder, porque de alguma maneira estaria salvo, né? E aí, quando eu postei aquele último vídeo, que eu estava grávida, né, contando pra Marcelo, muitas pessoas me mandaram mensagem, tanto aqui no canal, quanto no Instagram. Vocês, né, eu vou considerar que eu estou falando para aquelas pessoas daquele tempo, de 8 anos atrás, vocês me encontraram no Instagram e me mandaram várias mensagens perguntando como que estava sendo a gestação, como que estava a vida, o que que eu estava fazendo. Me chamaram para voltar para cá pro YouTube. Depois que Cecília nasceu também, vocês me mandaram mensagem perguntando como foi o parto, como era a Cecília, né? E cobrando sempre, né? Você não vai voltar mais pro canal do YouTube, não vai atualizar. E naquela época, eu realmente não tinha condições psicológicas de retornar pra cá. Porque foram muitas mudanças na minha vida ao mesmo tempo. Eu tava cursando a faculdade, de repente não tava bem psicologicamente, tranquei. Em seguida, acho que menos de 2 meses, eu me casei. Logo que eu me casei, eu fui morar em uma outra cidade onde eu não conhecia ninguém. Minha cabeça não estava boa. Com 3 meses de casada, eu engravidei de Cecília. Não foi uma gestação programada, né? A gente não, naquele momento, a gente não estava preparado para engravidar. Então, assim, foi uma série de coisas que foram acontecendo e meu psicológico estava bem abalado naquela época. Então, não tinha como eu retornar para cá, porque não estando bem, como é que eu gravaria conteúdo para vocês, né? Como é que eu ia. Porque eu não vejo sentido vir aqui triste ou sei lá, para. Lógico que eu posso usar uma história, um testemunho para trazer para cá, né, com uma superação. Mas naquele momento eu ainda não havia superado o que estava acontecendo comigo. Então não tinha como voltar. Devido àquele vídeo revelando a gravidez ao papai, muitas pessoas começaram a chegar até mim, tanto aqui quanto no Instagram, e eu gostei muito disso. Eu ficava muito feliz com as mensagens que eu recebia. E até pouco tempo atrás, quando eu estava na minha segunda gestação, porque sim, galera, eu tenho 2 filhos e eu tenho muitas coisas para compartilhar aqui com vocês. Quando eu estava na minha segunda gestação, eu ainda recebia mensagem de pessoas que foram me procurar no Instagram por conta desse vídeo em específico. E assim, eu fiquei muito feliz, de verdade, porque eu não esperava que aquele vídeo fosse atingir tantas pessoas, né? Que fosse chegar para tanta gente e que tantas pessoas criariam um carinho por mim por conta daquele vídeo. Então, assim, só gratidão. Na época foi muito delicado para mim e para meu marido também. E mesmo com todas as mensagens de carinho de vocês, eu não consegui retornar naquele momento e eu acabei sumindo daqui mesmo, sumindo por completo. Ah, gente, e detalhe, eu tinha perdido esse canal porque eu não me lembrava mais o e-mail. Tirei o login do meu celular e aí eu não lembrava mais senha, eu não lembrava nem o e-mail. E há pouco tempo atrás, eu estava no YouTube, revi os vídeos e eu falei, cara, eu preciso recuperar essa conta. E coincidiu com 2 moças que são, acho que tentantes, que me mandaram mensagem no Instagram também. Perguntando como que estava a vida. E olha que meu Instagram estava privado quando elas me mandaram mensagem. Perguntando como estava a vida, como que estava a rotina, se eu tinha tido mais filhos. E aí eu fiquei de verdade com a vontade de voltar para cá, mas dessa vez
de uma maneira diferente, né? Porque os vídeos que eu gravei naquela época foram vídeos com música, eu não conversava diretamente com vocês. E dessa vez nós teremos conteúdos diferentes. E quando eu recuperei a conta, que eu olhei os vídeos novamente, eu falei, cara, talvez ainda faça sentido voltar. Por mais que tenha muito tempo, né? Já tem alguns anos que eu gravei os outros vídeos, alguma experiência minha ainda possa ajudar alguém. E se ajudar uma pessoa que seja ou inspirar de alguma maneira, para mim já vai estar valendo muito. E o intuito desse vídeo aqui hoje é dar uma atualizada sobre o que aconteceu de lá para cá, né, nesses últimos anos. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo também. Depois daquele vídeo que vocês assistiram, que eu contei pra ele que ele seria papai, em seguida nós descobrimos que seria uma menina. E aí nós entramos numa saga pra escolher o nome, porque, meus amigos, que dificuldade. Marcelo gostava de um nome e eu não gostava. Mas assim, gente, por favor, os nomes que Marcelo me arrumava não eram nomes legais. O que eu fiz? Tive uma grande ideia. Eu fiz uma lista com 5 nomes. E aí, dentre esses nomes, tinha Helena, Alice, Catarina, Cecília, que foi o escolhido. E aí, eu entreguei pra ele essa lista e falei: olha, dentre esses 5, você pode escolher qualquer um. E aí, ele escolheu Cecília. E eu fiquei muito feliz, porque é o meu nome preferido, né? Não sei se por ser Cecília hoje, né, por ter sido a escolha dele, mas é o nome que eu acho mais lindo. Cecília, pra mim, é perfeito. Eu fiquei muito feliz quando ele escolheu Cecília. E ainda na gestação, eu tive uma perca de líquido e precisei ser internada lá nessa cidade onde a gente estava, mas depois que eu comecei a melhorar novamente e ficar tudo ok com a gestação, nós voltamos para nossa cidade natal, para ficar perto da nossa família, né? Porque lá nessa outra cidade que a gente morava, nós fomos morar lá por conta do trabalho de Marcelo. E não conhecíamos ninguém, não tinha familiares, não tinha rede de apoio, não tinha nada. E eu gestante, eu falei, o quê? Eu vou voltar para casa. E voltamos. O tempo passou muito rápido, meu Deus. Depois eu vou trazer mais detalhado o relato de parto de Ceci, como que foi a gestação em si e o parto também. Eu estou dizendo para vocês, gente, o tempo voou, né? Voou, foi muito rápido. Quando Cecília tinha 3 anos, eu engravidei novamente. E, um detalhe que eu esqueci de falar antes. Quando eu engravidei de Cecília, eu tomava anticoncepcional. E eu tomava muito certinho, tá, gente? É importante eu falar isso porque às vezes quando eu falo que eu engravidei tomando remédio, as pessoas falam, mas você deve ter esquecido um dia ou outro. Eu tinha um alarme no meu celular específico para o anticoncepcional. Eu lembro até hoje, era o horário das 6 da tarde. Então, independente do que eu estivesse fazendo, eu poderia... Não interessa. Deu 6 horas, o alarme apitou, meu amor, eu corria e tomava meu medicamento. Porque naquele momento das nossas vidas, na nossa cabeça, não era interessante ter um bebê naquele momento, sabe? E realmente não era. Não estávamos, definitivamente não estávamos prontos para nós, né? Porque para o Senhor estávamos sim. E graças a Deus que Cecília veio. E eu sempre falo, né? Ela tinha que vir. Ela tinha que vir, era aquele momento. Mas 3 meses de casado, muito novo, muito cedo. Mas era para ela vir naquele momento. Quando eu engravidei a segunda vez, também foi uma surpresa, porque a gente não estava esperando, não estávamos planejando, né? Na época que eu engravidei de Henrico, eu estava fazendo alguns exames para colocar o Implanon, para não ficar dependendo de anticoncepcional, né? Você tem que estar ali tomando todos os dias, então o Implanon seria mais prático. E no meio desses exames, eu suspendi o anticoncepcional, porque na minha cabeça poderia dar alguma alteração. E aí, nessa que eu suspendi o anticoncepcional, uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. E aí, meus amigos, aí foi loucura demais. Eu não estava pronta psicologicamente para aquela notícia. Precisei voltar para terapia, mas assim, foi um momento muito bom também. Muito bom no sentido de autoconhecimento, sabe? De entender algumas coisas mais complexas.
Foram momentos muito difíceis. Eu sei também que muitas mulheres querem ser mães e almejam isso e ficam muito mal quando não engravidam, quando não engravidam, né? Mas a pessoa que ela não planeja e ela não quer naquele momento e ela engravida, ela também não fica bem. Ele foi passando e a gente foi se acostumando com a ideia, a gente, vírgula, né? Eu fui me acostumando com a ideia, comecei a gostar muito, porque para o meu marido, se ele tivesse 5 filhos ali naquele momento, para ele tava maravilhoso. Tava tudo bem. Pra ser bem honesta, naquele momento eu não achava que eu daria conta, sabe? Minha preocupação maior era essa mesmo. Eu sempre pensei assim, que se eu tivesse um segundo filho, eu iria negligenciar a Cecília. E isso me atormentava demais. Demais, 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 demais. Mas graças a Deus, depois que o Henrico veio, a gente percebe que a gente dá conta sim, tá? A gente dá. De tudo? Não. De tudo, não. A gente dá conta do que é prioridade. E o meu marido e os meus filhos são minha prioridade. Às vezes a casa fica suja, a roupa fica sem lavar, sem passar. Mas eles estão bem alimentados, estão vivendo num ambiente limpo. Pra mim tá excelente. Eu acho que é uma coisa também que a gente amadurece muito, né? Essa questão da urgência para coisas que muitas vezes não é a prioridade. E eu tinha muito isso. Mas eu, graças a Deus, com o nascimento dos dois, eu melhorei muito, muito, muito isso. Então, assim, hoje eu foco mais, tenho muito a melhorar ainda, claro, sempre. Mas hoje eu foco muito ali no que é prioridade, sabe? E isso faz total diferença, tá, gente? Então, essa questão de falar, tem que dar conta de tudo. Você tem que dar conta do que é prioridade. De tudo a gente nunca vai dar. E a maternidade é maravilhosa, né? A maternidade é muito linda e eu romantizo a maternidade. É a melhor coisa da minha vida. Eu nasci para isso. Mas ao mesmo tempo, a maternidade também é muito desafiadora. Muito desafiadora. E engraçado, para encontrar um nome para Henrico também foi uma saga, né? Uma saga, mas assim, eu já esperava que seria por conta de Cecília. Mas gostamos juntos, nós pesquisamos e gostamos do nome Henrico. E hoje é o nosso Rico, nosso Henrico. E assim nós seguimos com uma história completamente diferente daquela menina de 21 anos que apareceu aqui pela última vez. E eu fico muito feliz de estar voltando aqui para esse espaço para poder compartilhar mais com vocês. Vou precisar muito da ajuda de todo mundo que está aqui assistindo, me mandando temas, coisas que vocês querem saber, o que vocês gostariam de ouvir de uma mamãe de 2. E o nosso conteúdo principal vai ser maternidade, rotina, de como que é a vida das crianças. Então é isso, gente. Comentem temas que vocês querem ver por aqui. Eu sou muito tímida. Inclusive, eu me considero antissocial, eu sou muito difícil de interagir com as pessoas. Aqui na câmera é muito mais fácil, graças a Deus. Mas pessoalmente eu tenho essa dificuldade, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, né? Pra ajudar aqui nesse meu retorno pro YouTube. Se inscreva aqui, venha me acompanhar. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito interessante, tanto pra mim quanto pra vocês. Comente o que você achou, se você gostou do vídeo, o que você acha que precisa mudar, que eu estou já ansiosa para ler os comentários de vocês. Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Espero que todos os que estão me assistindo aqui estejam muito bem e que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Um beijo.